Boa tarde, crianças. Hoje na aula nós falamos um pouquinho sobre o plano cartesiano e como alguns alunos não conseguiram entrar na aula, vou gravá-la, vou disponibilizar lá no Google Class para entenderem o que vai acontecer. Então hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano, certo? E vocês já viram isso o ano passado, mas é bom sempre estar relembrando, já que se aproxima a T de vocês, não é? E sempre cai um pouquinho sobre este conteúdo que é muito importante. Mas o que é o plano cartesiano? Bem, foi o filósofo e matemático René Descartes que deu a ideia, né, primeiramente, de construir o plano cartesiano. E o plano cartesiano é nada menos que a junção de duas retas, que a gente já conhece, não é? Perpendicularmente. Essas retas, elas são numeradas tanto do lado negativo e do número no lado positivo. Olha, número positivo, lado negativo. O plano cartesiano ele foi idealizado para poder trabalhar com pontos geográficos ou pontos de localização em tudo, não é? E daí ele idealizou dar o nome no eixo X como o eixo das abscissas, no eixo Y como o eixo das ordenadas, tá? Esse plano ele é bidimensional porque tem apenas duas fases, dois planos que eu estou trabalhando, não é? E ele colocou da seguinte forma, que se vocês percebem do lado direito do meu plano, eu tenho todo o sentido positivo, sendo que aqui eu localizo a origem, do lado esquerdo eu tenho todos os números negativos, lembrando que aqui no centro da interseção das duas linhas, eu tenho o que a gente chama de origem das minhas posições, tá? Ele também dividiu esse plano, certo, em quadrantes. E eu tenho o primeiro, segundo e terceiro e quarto quadrante, onde no primeiro quadrante eu localizo todos os números positivos. Se vocês lembrarem, aqui tem só os números positivos no X e aqui são os números positivos no Y. Então, no primeiro quadrante só tem números positivos. Se eu passar para o segundo quadrante e eu lembrar, aqui eu vou ter todos os números negativos do X e aqui eu tenho os números positivos. Então, no segundo quadrante, eu tenho números positivos e negativos. Se eu passar para o terceiro quadrante, vou lembrar que aqui eu tenho todos os números negativos do X e aqui eu vou ter todos os números negativos do Y. Logo, no terceiro quadrante, eu só tenho valores negativos. Já no quarto quadrante, o que vai acontecer? Vou ter números positivos do X e vou ter números negativos do Y. Então, aqui eu tenho números positivos e negativos. O legal é perceber que no primeiro e no terceiro quadrante, aqui eu só tenho só números positivos e aqui são números negativos. E no segundo e quarto quadrante eu tenho misturas de positivos e negativos, tá? Isso vai ser muito útil mais para frente. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar localização de pontos no espaço. Então, olha aqui o meu plano dimensional. Olha, aqui eu tenho um plano e aqui eu tenho o outro plano. Tá vendo? Como se fosse o canto de uma parede, né? Olha, aqui o cantinho da parede, certo? Não estou olhando, levando em consideração o outro aqui. Então, eu tenho esses dois planos e a intercepção desses planos me dá um ponto no espaço. Aqui eu estou trabalhando com os três trechos, que seria já uma representação tridimensional, mas lembra, é dois planos só, tá? A mesma forma aqui, olha, aqui eu coloquei um plano tridimensional, só para vocês verem que existem três planos trabalhados, não é? Na verdade, olha, eu tenho o plano que eu chamo de, seria o X que está deitado, não é? O Y que está na forma em intercepção aqui, ó, X, o Y e aqui seria o Z. Meio confuso de se olhar, mas vocês vão aprender futuramente, só para vocês terem ideia. Aqui fica fácil de demonstrar que eu preciso de um conjunto de coordenadas para poder esclarecer esse ponto, né, determinar esse ponto no espaço, né? Então, eu preciso de um conjunto de coordenadas. Aqui eu tenho um ponto tridimensionalmente, na qual eu tenho a mistura de três eixos, no eixo X, Y, Z. Para mim só me interessa o eixo X e Y, tá bom? É só para ilustrar. Um exemplo disso. Então, olha, plano cartesiano,
eixos perpendiculares, Y e X, uma malha quadriculada, na qual eu vou identificar números positivos e números negativos, números positivos e números negativos. E vou localizar os meus pontos dentro do plano cartesiano. Ao conjunto dos dois elementos, eu chamo par ordenado do plano cartesiano, sendo que o primeiro elemento, certo? Meu primeiro elemento, este aqui, é o meu X, tá? E esse segundo elemento aqui é o meu Y, tudo bem? Então, eu vou procurar o ponto A. Ele diz que ele está localizado na reta X, no número 4, e ele intercepta na reta Y, no número 7. Então, vamos lá, olha. Número 4, olha aqui, 4 com 7, ponto A. Ponto B, 8 e menos 9, ou seja, no X ele é 8, vou lá no meu 8, certo? E localizo no menos 9. Olha aqui o meu pontinho. É a localização dos pontos dentro do plano. Olha o C. Menos 2 e 2. X menos 2, Y 2. Ponto de intercepção entre eles. O D. Ando até o 5, não é óbvio? 5, certo? E procuro intercepção com menos 4. Tá aqui. E o E, a mesma coisa, olha. Ando no 5 no X e procuro intercepção com o 3, ponto E. Então, o plano cartesiano serve justamente para isso, para poder fazer a localização de pontos no espaço. Onde eu uso o plano cartesiano? Gente, o plano cartesiano vocês podem usar em várias formas. O mais conhecido é a batalha naval, que a gente brincou o ano passado quando eu introduzi o plano cartesiano para vocês, mas é bom sempre estar relembrando, não é? Então, o plano cartesiano, ele serve para a gente jogar de diversas formas, não é? De uma forma que eu tenha uma grade, olha aqui uma grade, uma malha quadriculada, e eu tenha um eixo X e um eixo Y para dar essa dimensionalidade, para poder ver onde estão os meus pontos de intercepção e onde ficam os meus pontos para-ordenados. Tudo bem então, crianças? Então, fica aqui a aula para vocês e vou postar lá no Google Class e para ver se ajuda na hora de resolver os exercícios. Tá certo? Então, até a próxima.